Oi, meus amores! Vou trazer para vocês as minhas leituras de abril e tudo que eu achei sobre elas. Um resumão do que aconteceu no mês aí em relação à literatura. Bora? Todas as vezes que eu falo sobre quantos livros eu li no mês ou quantos livros eu li no feriado, seja o que for, eu gosto sempre de frisar que isso não é para você se comparar. Isso é para mostrar quais foram os livros que me acompanharam, mas principalmente te incentivar. Lembre-se que cada rotina é de um jeito, cada vida é de um jeito. A minha rotina do mês de abril foi um pouco diferente, porque teve feriado, então eu consegui ler mais. Além disso, eu me demiti do meu trabalho. Tut, 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 tut. Então eu já tava meio assim, cara, vou ler mesmo, porque o mundo vai acabar. Eu tava nessa vibe. Foi um mês que eu consegui focar bastante nas leituras, até porque não foram livros muito grandes. Eu não peguei nenhum calhamaço pra ler. Se comparado às minhas leituras de março, eu li 2 livros em março. Março sempre é um mês que é mais conturbado porque é o meu aniversário. E teve carnaval também, e eu sou uma pessoa muito carnavalesca. Então é isso, gente. Tipo, é pra trazer um pouco do que aconteceu no meu mês e é pra incentivar vocês também e apresentar alguns livros que valem realmente muito a pena. Tá bom? Fiquem em paz. Então, assim, abril eu não sei o que rolou, né? Rolou isso daqui. Rolou que eu já sabia que eu ia me demitir, rolou que teve feriado, e eu li 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu li 9 livros em abril. Vou começar pela ordem do que aconteceu, se eu lembrar da ordem, tá? Porque se eu não lembrar, vou ter que olhar ali nos meus destaques do meu Instagram pra ver o que eu li primeiro. O meu primeiro lido do mês de abril foi Violeta. Esse é o meu segundo livro da autora, Isabel Allende, apaixonada por essa mulher e por tudo que ela escreve. O primeiro livro que eu li dela foi A Casa dos Espíritos e eu fiquei completamente apaixonada por Violeta. Aqui em Violeta a gente acompanha a história de uma mulher centenária. Ela nasceu na época da gripe espanhola e ela faleceu na época do coronavírus. Ela viveu 100 anos e ela conta sobre toda a trajetória dela durante esse tempo. A gente vê que o livro é no formato que eu amo, que é, ela é mais velha e ela tá contando a história de vida dela pra alguém que a gente não sabe quem é. Então eu adoro essa quando o narrador é a primeira pessoa, sabe? É o próprio personagem. E principalmente quando o personagem já está mais velho, está fazendo uma recapitulação de tudo que ele já viveu aí na vida. Vocês imaginam, uma mulher na América do Sul, um país emergente, e o mundo passou pelas guerras, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, 1920, né? De 1920, gripe espanhola. Então já aconteceu as duas guerras, não, a Segunda Guerra, né? A Primeira Guerra estava meio acabando, 1914, não foi a Primeira Guerra? E que também viveu uma revolução das mulheres, né? Então ela viveu a forma como a mulher se enxerga na sociedade e ela transmite isso muito bem. É uma mulher que até então se enquadrava em todos os padrões que as mulheres precisavam enquadrar naquela época. E ela começa a contar como que o pensamento dela também foi alterado ao longo desse tempo. Então a gente acompanha a evolução dela, sabe? Às vezes é uma pessoa mais velha na sociedade atual que não aceita algumas coisas, que tem uma cabeça mais conservadora. Cara, você não tá morto, sabe? Você ainda pode aprender. Então aqui a gente vê exatamente isso. Uma mulher que viveu 100 anos e que conta toda essa trajetória até o final da vida dela, mas que conseguiu aprender, mesmo quando ela estava mais velha. Conseguiu entender as mudanças na sociedade, conseguiu entender o que estava acontecendo. E uma mulher que sofreu muito com machismo, né? Porque vamos botar aí o contexto lá de 1920, né? O quanto de machismo tinha naquela época comparado a agora, todos os padrões sociais que ela teve que seguir e todas as construções que ela precisou seguir, né? Aquele roteirinho de sempre. As escolhas que ela fez também, que muitas vezes levou ela para caminhos que ela não imaginava que ia chegar. E que talvez se ela tivesse tomado outro rumo, teria sido outra coisa, mas a gente nunca vai saber. Então, assim, cara, é um livro maravilhoso. É como se você estivesse realmente conversando com uma mulher mais velha, que passou por muita coisa, mas que consegue ter uma mudança de pensamento, sabe? Entre Violeta e A Casa dos Espíritos, eu recomendo até vocês lerem Violeta antes da Casa dos Espíritos, porque A Casa dos Espíritos é uma história um pouco mais densa, sabe? E com muitos personagens. Aqui você consegue conhecer a escrita da Isabel Allende de uma forma leve e ao mesmo tempo reflexiva, com uma história de vida muito significativa. O carro da pamonha tá passando agora, então vamos esperar. Pamonha, pamonha. Quer ver? Pamonha. Ai, vontade de comer uma pamonha. Gente, o outro livro que eu li foi Iluminadas, que foi pro meu clube do livro.
Sim, eu tenho um clube do livro! Se você quiser entrar, é só me falar aqui, eu mando o link no WhatsApp. A gente faz encontros uma vez por mês, a gente conversa pelo WhatsApp e o encontrinho online, tipo no Discord ou no Google Meet. Um livro por país, e aí o país sorteado foi África do Sul? Acho que foi. Nossa, velho, não tô lembrando. Mas é porque, eu vou explicar. A gente tá lendo esse livro desde março. Porque todas as meninas do Clube do Livro passaram por meses muito conturbados, assim, com muitas coisas pra fazer. E aí elas sugeriram que a gente lesse esse livro por 2 meses. Então a gente leu esse livro por março e abril. Então é um livro que eu comecei, na verdade foi meio de março. Iluminadas. Esse livro é horrível. Ô, gente, eu nem entendi. É basicamente isso, eu nem entendi. É um thriller psicológico, um suspense, uma vibe meio assim. Mas, cara, tipo, muitos personagens que entravam no meio do nada, no meio da história, que do nada um outro personagem que tinha uma relação que você não entendia muito bem. Ou eu achei, tipo assim, eu não vou ter muita coisa pra falar nesse livro, porque realmente, pra mim, ele foi assim, fui empurrando assim com a barriga. Eu achei o final dele muito inteligente, apesar de que eu boiei tanto ao longo do livro, justamente por essas mil coisas que aparecem, que acontecem, que você não entende é nada, que eu dei uma boiada cabulosa e aí quando chegou no final do livro eu falei, isso é inteligente, mas eu não entendi muito bem. Então ficou por isso mesmo. Aí aconteceu o feriado, graças a Deus, nossa, aquele feriado salvou minha vida. E aí eu fui pra minha cidade e lá eu adoro ficar deitada na rede lendo, tomando vento na cara. Ou top 1 coisas pra se fazer na vida. E aí eu fui e levei vários livros pra ler. Eu já tinha começado Café Tangerine antes do feriado, então eu vou falar dele primeiro. Pelo amor de Deus, leia esse livro. Pelo amor de Deus, vocês vão ter que ler esse livro. Esse livro conta a história da Mina. Ela é uma marroquina, mas que mora na Itália. É italiana marroquina, né? Tem duas nacionalidades. Porque a família dela são imigrantes marroquinos que foram para a Itália muitos anos atrás. Aí a Mina, ela chega um período da vida dela que ela decide migrar. E ela vai para Londres muito com a sensação de que ela precisa se redescobrir, sabe? Óbvio, muita xenofobia que também ela sofreu na infância na Itália. Então, assim, ela queria sair daquele ambiente, ela queria deixar de ser uma imigrante como ela era vista lá na Itália e tudo mais. E aí ela foi para Londres, só que ela não esperava que em Londres ela também ia ser uma imigrante, more. E aí, é muito com a sensação de vou sair de casa para me encontrar, né? Sair de casa para me redescobrir, mudar de país para me redescobrir, nessa expectativa que ela vai para Londres. Lá ela começa a morar com uma menina, uma relação de amizade um tanto quanto tóxica. E aí ela volta para casa após o falecimento do pai e ela encara toda aquela família que em algum momento ela escolheu deixar para trás. Porque além de sair da Itália e morar em Londres, ela acabou perdendo muito contato com a família, com a irmã, muito por pensar diferente, por se sentir muito diferente da própria família e por querer encontrar quem ela mesma é, sabe? Eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, principalmente se você já passou nos seus 20 e poucos anos. Eu já passei por isso, eu morei fora 1 ano, muito com essa sensação de que lá eu me encontrei e aqui eu não consigo me encontrar. E aí, quando eu voltei de lá, eu também tive essa sensação do retorno de caramba, não pertenço a nenhum lugar, de onde eu sou, o que eu tô fazendo aqui, quem sou eu não sei do que eu gosto, eu não sei o que eu quero fazer, não há lugar pra mim. Como vocês podem ver, não sei se podem, eu marquei o livro todo, véi. E ela começa a conhecer um pai que talvez ela pensava que conhecia, mas não conhecia. Então também tem muito essa questão da forma como a gente olha para os nossos pais e para nossa família, principalmente quando a gente está passando por essa crise de tentar se redescobrir e tentar se descobrir pela primeira vez, sabe? E muitas vezes a gente tem uma impressão dos nossos pais e da nossa família de uma forma muito externa e que talvez a gente não tenha conhecido realmente a história que eles passaram e que faz eles serem quem são, sabe? Então esse livro mexeu muito comigo. Esse braço meu não tem nenhuma tatuagem, como vocês podem ver, porque eu quero fazer uma tatuagem que é uma frase que vai daqui até aqui. E eu ainda não encontrei essa frase, então já tenho algumas frases na cabeça, algumas do livro Oração para Desaparecer do Socorro Cioli e outras de Café Tangerine. Muitas vezes a gente vai para fora para tentar se achar, mas na verdade a gente acaba se perdendo ainda mais. E também ter um olhar empático e muitas vezes de curiosidade para a história daquelas pessoas que fizeram parte da nossa própria história.
Então, os nossos pais, os nossos avós, o que que eles passaram, o que que eles enfrentaram. E quando a gente fala isso num contexto de uma família marroquina, de imigrantes para a Itália, a gente tem um contexto ali de xenofóbico, tem um contexto das mulheres marroquinas e a forma como aquela crença, aquela sociedade constrói o jeito que elas devem viver, como isso pode trazer repulsa para mulheres que estão até mesmo dentro daquele sistema. Então, cara, nossa, eu tô até emocionada, porque é a primeira vez que eu consigo falar tanto sobre esse livro, porque eles são camadas muito profundas. Ele vai entrar em camadas aqui que você nem imaginava que o livro ia falar sobre, sabe? Então, foi uma surpresa muito boa e à medida que você vai lendo, você vai descobrindo cada vez mais o quão complexos nós somos. E não é fácil simplesmente se achar, se encontrar, saber quem a gente é. Talvez a gente passe uma vida tentando descobrir. Café Tangerina é um recebido da Globo Livros, Biblioteca Azul, eu amo vocês, eu amo vocês. Ai, tudo pra mim. Também no feriado eu li A Melodia que Faltava, é de uma escritora brasileira, Camille, ela é do Espírito Santo, e esse foi um dos livros de romance que eu li esse ano, 2025. Como eu falei no meu primeiro vídeo do canal, eu geralmente não leio romance romântico, mas eu escolho ler aqueles que eu realmente percebo que vão tocar meu coração de alguma forma. E não foi diferente com esse livro. Esse livro foi muito especial, é uma história de amor muito bonita, porque é uma história que também demanda reconstrução, recomeços e redescoberta. A Olivia, que é a personagem principal, ela morava fora, porque ela estava estudando para a faculdade, e aí ela forma e volta para a cidade dela, no interior, e aí ela percebe que ela tem um novo vizinho. E aí você já percebe que, tipo, vai rolar alguma coisa, né? Um novo vizinho, e o vizinho ainda é músico, o vizinho toca violão, vem aí. Acontece que os dois são pessoas que escondem muita dor, que são pessoas que passaram por perdas muito grandes, e o Theo, ele ainda passa por um momento muito difícil da vida dele. Então a gente percebe como que essas dores e essas dificuldades muitas vezes fazem com que as pessoas se fechem e deixem de viver coisas que deveriam viver e que são muito lindas para se viver. E a Olivia torna um apoio muito grande pro Theo no momento que ele tá passando na vida. E aí quando ela descobre o motivo disso, More é uma bomba. Aí vocês vão ter que ler pra descobrir, porque é muito bom. E eu gostei muito da construção dos personagens, a autora focou bastante nisso, a ambientação é muito bem feita. Quando eu leio livros de romance, amor romântico, uma coisa que eu não gosto muito é quando do nada os personagens se apaixonam sem mais nem menos, sabe? Sem uma construção muito grande dos dois. Tipo, passaram 2 dias juntos, pronto, é um amor infinito. Isso me irrita. E aí aqui não teve isso. E aí, por isso que eu gostei tanto, um dos motivos, né, que eu gostei tanto do livro, foi que ela realmente focou nessa construção do amor entre os dois. Na volta do feriado, quando eu tava voltando da minha cidade para Belo Horizonte, eu simplesmente fiz uma viagem de 9 horas por causa do trânsito. É isso aí, né? JK quis parar de fazer as ferrovias e deixou só nas rodovias, e aí acontece isso, né? Que a gente não tem outro tipo de transporte. Militei. Eu li esse livro no carro, durante 9 horas de viagem. Porque o carro tava... Eu passo mal, tá? Eu não consigo ler em carro. E o Kindle me salvou muito com isso, porque aí eu comecei a conseguir ler. Mas como a estrada tava literalmente parada, eu falei, cara, eu vou ler. Foi o meu primeiro contato com um autor russo, meu primeiro contato com Dostoiévski e os Evskis. Eu nunca tinha lido nada, apesar de que Crime e Castigo é o livro favorito da vida do meu avô, e ele me incentiva muito a ler. Crime e Castigo eu nunca li. E esse livro eu recebi da LPM. Muito obrigada, meus divos. Olha só. Gente, 90 páginas. Deixa eu falar. Vocês estão com medo de ler? Se vocês tiverem medo de ler autor russo, tiver com medo de ler os Evskis da vida, não tenham. Começam por Noites Brancas, porque foi realmente muito tranquilo mesmo. É um livro que dá pra você entender sem dificuldade, não é porque é um clássico que vai ser difícil. Você tem capacidade. Foi um livro muito gostoso. O livro ele se passa em 4 noites. É a história de um homem que encontra uma mulher chorando em um rio, em uma noite branca em São Petersburgo, que é um fenômeno que acontece da natureza lá. Eles criam um sentimento muito forte, cara. Tipo assim, juro, eles começam a se amar, assim, mas esse sentimento não pode continuar. Dá muita dó desse personagem, velho, é um coitado. Ele não tem muita autoestima, sabe? Ele precisava. E ele criou após amargar uma forte desilusão amorosa.
e a última escrita antes da prisão e do período de exílio na Sibéria. Muito legal, velho. Eu adoro ficar sabendo o contexto que o livro foi escrito quando se tratam de clássicos. Depois eu li Não é Tudo. Não é Tudo é da Júlia. Eu conheci a Júlia aqui em BH, numa aula de cerâmica. E aí ela acabou me apresentando o livro dela. Ela está fazendo a ilustração, vou deixar o perfil dela aqui. Ela está fazendo uma ilustração de um livro infantil, que vai ser da história de uma vaquinha. E ela é ilustradora. É uma pessoa que sempre foi muito ansiosa e que depois de muitos anos de terapia e de análise, que ajudaram ela a construir esse texto. E o livro dela é exatamente sobre isso, sobre o que ela aprendeu durante esses anos, algumas epifanias que aconteceram com ela durante esse tempo que fizeram ela diminuir o nível de ansiedade. E essa epifania é justamente a frase não é tudo. Conta pra gente sobre a construção desse não é tudo, como isso começou a fazer muito sentido dentro da cabeça dela. Um dia eu tava lendo esse livro e eu tava passando por um dia difícil, foi um pouco antes de eu me demitir, eu tava meio ansiosa, e eu comecei a falar, cara, comecei a pensar, será que a vida é isso? A vida é essa ansiedade constante, é esse medo, é essa angústia? E aí eu lembrei da teoria da laranja. Isso é só uma fatia. Nós somos cada fatia de uma laranja, mas também somos a laranja como um todo. Uma coisa muito legal desse livro é que ela que ilustrou. Tem umas ilustrações dela que são muito lindas. Ela é pintora e também fez alguns quadros durante a pandemia, que depois ela até expôs. É um livro muito gostoso de ler e ele é bem facinho aqui na parte da teoria da laranja. E recomendo, muito gostoso. Depois eu li Quem Matou Meu Pai, que foi um recebido da Todavia. É a história de Eduardo Luiz em relação ao pai dele. É um livro também super curtinho, viu gente? Por isso que deu pra ler muito. Foram livros muito curtos. É um livro também super curtinho, mas olha, super forte. Eu cheguei a marcar aqui várias coisas no livro também. O Eduardo Luiz é um homem homossexual e que sofreu muita homofobia vinda da própria família, mas que também teve um pai que foi um tanto quanto agressivo, assim, mas também teve um pai que foi extremamente agressivo com ele. E ele faz uma análise aqui da relação dele com o pai e da relação do pai com a vida, sem tirar isso de um contexto social e político. Tudo que a gente faz é político. Ler é um ato político, comer é um ato político. Não tem como a gente tirar isso de dentro do contexto social que a gente se encontra e de dentro de onde estamos, de fato, na sociedade. Tem uma parte aqui que ele fala: a violência só leva à violência. Repeti essa frase por muito tempo, que a violência é o que causa a violência. Me enganei. A violência foi o que nos salvou da violência. Vai tomando. Gente, eu gosto de ficar com mamãe, né, amor? Misturando o tom autobiográfico com o manifesto político, Eduardo Luiz transforma a relação com o pai e seus sentimentos mais íntimos em uma ode contra a brutalidade e as injustiças de classe, nas formas como o preconceito social, homofobia e a pobreza podem matar um homem. É o que a Mina também tenta ver sobre o pai dela. Quando a gente tira o olhar de filho para pai, de filho para mãe, e leva esse olhar para quem é essa pessoa. Depois, gente, eu li Ontem à Noite, que foi com as minhas amigas do trabalho, e esse livro, muito aclamado pelo BookTok e pelas bookredes. Eu gostei muito, é uma história muito legal, é um grupo de 4 amigos. Nós temos o Ed, a Eve, a Suzy e o Justin. Isso. O Justin é aquele cara, ele é gay e super engraçado, sempre solta as piadas. A Suzy é aquela pessoa do grupo que é mais sarcástica, sabe? E a Eve é apaixonada pelo Ed e o Ed tá noivo. Toma essa bomba. E aí acontece uma tragédia que eles começam a ter que lidar com uma situação de luto muito grande. A Eve passa a ter que se reinventar a partir do momento que tem um buraco no peito dela, em forma da pessoa favorita dela do mundo, que falece de uma forma muito trágica, e a gente vê como que fica a relação desses amigos depois dessa morte. Muitos segredos começam a ser soltos depois desse falecimento. Eu amei esse livro, eu achei ele muito gostoso, também mais um livro de amor romântico,
e que eu gostei, porque a construção dos personagens foi muito bem feita, mas o casal em si, que eu não vou contar, porque senão vou dar spoiler, mas tem um casal, né, que vai acontecer aqui. Esse amor deles eu já não senti que foi muito bem construído. Um tanco isso de tipo, véi, eles se conhecem há 3 dias e um dá a vida pelo outro. Isso me incomoda, porque não é assim. E aí eu achei que faltou a construção desse amor dos personagens que vão se amar aqui. Eu achei que ficou meio tipo... Hã? Eu não senti que teve nem química, assim, entre casal, sabe? Isso aqui tudo foi muito bom. Isso aqui não foi bom. Entendeu? Então vale a pena. Isso aqui não é que foi horrível. Só foi tipo... Hã? E aqui também nós vamos ter a presença de um esquerdomacho. Então se você se irrita com esquerdomacho, se prepara, você vai se irritar. Nossa, gente, eu tô falando igual não sei o que, hein? Ai, meu cérebro já tá cansado, gravei 2 hoje. Como é para você? Esse foi o outro livro que eu li, recebido da Record. Obrigada, meus divos! Este livro é o seguinte, a Sophie, que é a autora desse livro, ela foi diagnosticada com uma doença muito rara, que é um tumor incurável no cérebro. E aí, este livro é uma ficção autobiográfica. Aqui ela conta a história de Eve, só que é basicamente a história dela, entendeu? Ela criou essa ficção para ela ter um pouco mais de liberdade de contar sobre o que aconteceu com ela. A Eve, ela acorda numa cama de hospital e ela não lembra nada do que aconteceu. Vai precisar reaprender a falar, escrever, comer, andar, tudo de novo. Depois que ela passou por uma cirurgia de retirada de um tumor maligno no cérebro. É uma história muito emocionante de um recomeço e de muita força. Mas o que mais me pegou nesse livro foi as pessoas que... Oh, eu tô até arrepiada, velho. São as pessoas que estão em volta dela. Não soltaram a mão dela, sabe? Então a gente acompanha o marido dela tendo a maior paciência do mundo, cuidando dela, ajudando ela a voltar a ser quem ela era, a se redescobrir também. E ela tem 5 filhos, e dar essa notícia para os filhos também foi um momento muito difícil, que precisou de muita compreensão dos filhos, mas também de muita ajuda das pessoas da família. É nesse processo de redescobrir a vida, ela começa a lembrar das coisas que realmente importam. Então, os momentos que ela tá junto com a família, os momentos que ela consegue fazer os jogos lá de mesa com os filhos, passear com o marido de mãos dadas, sabe? É muito gostoso. Ele é bem curtinho, facinho de ler e a diagramação dele é ótima. Recomendo para pessoas que já passaram por essa situação de câncer na família ou que estão passando, né? Eu acho que vai ser um abraço muito grande. Abril foi um mês de ótimas leituras, torcendo para que maio também seja. Se eu tivesse que falar meus 3 favoritos desse mês de abril foi A Melodia que Faltava, Café Tangerine e Violeta. Muito obrigada por terem me acompanhado nesse vídeo. Comenta o que vocês leram também no mês de abril. Não se esqueçam de se inscrever no canal e mandar para aquela pessoa que você acha que vai gostar. Um beijo!